tarde. Chamo-me Yasmin Issoufo e venho falar do quadro conceptual. Como tópicos, eu tenho o objetivo das demonstrações financeiras, utilizadores das demonstrações financeiras, pressupostos subjacentes, características qualitativas das demonstrações financeiras, elementos das demonstrações financeiras, reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. O objetivo das demonstrações financeiras é de proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade. Neste caso, o objetivo das demonstrações financeiras é de dar a conhecer tudo aquilo que se passa em termos financeiros na nossa empresa. Utilizadores das demonstrações financeiras. Como utilizadores das demonstrações financeiras, neste caso, utilizadores das demonstrações financeiras, temos os potenciais investidores, temos os empregados, temos os financiadores, os fornecedores, clientes, governo e seus departamentos e o público em geral. Utilizadores das demonstrações financeiras. Investidores. As sociedades de capital de risco e os seus consultores preocupam-se com o risco inerente e com o retorno proporcionado pelos seus investimentos. Neste caso, há pessoas ou há empresas que se dedicam apenas a investir em outras empresas que estejam em risco de falência. Por isso mesmo é que eles preocupam-se com a posição financeira da empresa, neste caso com tudo aquilo que entra e sai em termos de capital da empresa. Os empregados e os seus grupos representativos estão interessados em informações sobre a estabilidade e rentabilidade das empresas para quem trabalham. Neste caso, os empregados preocupam-se com aquilo que é a estabilidade e a renda da empresa para o pagamento dos seus honorários. Financiadores. Os financiadores estão interessados em informações que lhe permitam determinar se os empréstimos concebidos e os respectivos juros serão pagos na data do vencimento. Neste caso, os financiadores podemos dizer que são os bancos, que são aqueles que emprestam dinheiro às empresas para possíveis compras de mercadoria, compra de viaturas, compra de materiais ou materiais para que vão ajudar a sua empresa. E eles querem saber da posição financeira da empresa para saber se os empréstimos que eles lhes concederam e os juros serão pagos naquela data que foi prevista do pagamento. Temos os fornecedores e outros credores comerciais estão interessados em informações que lhes permitam avaliar se os montantes que lhes são devidos serão pagos na data do vencimento. Os fornecedores e outros credores comerciais estão interessados em saber sobre a posição financeira da empresa para saber se aquela mercadoria ou aquele carro ou aquela ação que ele vendeu será paga na data prevista. Temos os clientes que têm interesse em informação relacionada com a continuidade da entidade. Neste caso, os clientes querem saber se a empresa estará sempre ali para eles poderem comprar a sua mercadoria, dependendo do produto que é vendido pela empresa. Temos os governos e os seus departamentos. Os governos e os seus departamentos estão interessados na alocação de recursos e, consequentemente, nas atividades da entidade. O governo e os seus departamentos estão interessados em saber se as empresas estão interessados em saber a posição da empresa para saber se estes estão em condições de pagar os impostos relacionados com a empresa. Temos também o público em geral. As demonstrações financeiras podem ajudar o público em geral
proporcionando informações sobre as tendências e desenvolvimento recentes do crescimento da entidade e o do espectro das suas atividades. Temos pressupostos subjacentes. Temos a base do acréscimo, que é a peça-chave da demonstração financeira, ou então é a peça-chave do quadro conceptual. As demonstrações financeiras preparadas na base do acréscimo dão a conhecer aos utilizadores não só as transações passadas, que envolvem pagamentos e recebimentos de caixa, mas também todas as obrigações para pagamentos de caixa no futuro e os recursos que representam caixa a ser recebida no futuro. Neste caso, a base do acréscimo dá a conhecer aos utilizadores das demonstrações financeiras tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que pode acontecer nas demonstrações financeiras ou na nossa empresa. Temos também a continuidade das operações. As demonstrações financeiras são geralmente preparadas no pressuposto de que a entidade tem operado continuadamente e que continuará a operar no futuro previsível. Temos as características das demonstrações financeiras. Como características, temos 4 características qualitativas principais, que é a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. Temos os elementos das demonstrações financeiras. Estes retratam os efeitos financeiros das transações e outros acontecimentos agrupados em grandes classes conforme as suas características econômicas. Temos os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição financeira no balanço, que são os ativos, os passivos e o capital próprio. Temos também os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração dos resultados, que são os rendimentos e os gastos. Reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço e na demonstração dos resultados, e não reconhecimento desses itens não é substituído por divulgações das políticas contabilistas adotadas, nem por notas ou por outra informação explicativa. Obrigada.